Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar. Alimento Diário, série Cristo, o Centro Conector da Obra de Deus. Título do volume 1, Cristo, o Centro da Obra de Deus. Autor, Pedro Dong. Título da semana 3, Prefácio e Saudação do Apóstolo. Sexta-feira, ler com oração Números, capítulo 9, versículos 17 e 18. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam, segundo o mandado do Senhor. Como Deus dirige seu povo? A Bíblia relata que no Novo Testamento Deus estabeleceu apóstolos para guiar seu povo mediante sua palavra. Quando, porém, o povo de Israel estava no deserto, Deus conduziu muito bem aqueles 2 milhões de pessoas. Como ele fez isso? Não há mistério. Isso só é possível sob a liderança de Deus. Foi graças à sua direção que o povo de Israel chegou à boa terra. Se cada uma das 12 tribos tivesse uma direção própria, certamente todos teriam morrido no deserto. Todavia não foi isso que ocorreu, porque Deus os guiou durante 40 anos. O livro de Números revela-nos que havia uma nuvem que se erguia ou parava para guiar o povo de Israel. Capítulo 9, versículos 17 e 18 diz assim: segundo o mandado do Senhor. Isso quer dizer que por todo o tempo em que peregrinaram no deserto, os filhos de Israel partiam e acampavam de acordo com a determinação de Deus. A nuvem era o sinal de que Deus estava conduzindo o povo até a terra prometida. E no versículo 23 está escrito: segundo o mandado do Senhor se acampavam e segundo o mandado do Senhor se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. A nuvem seguia a ordem de Deus ou era a própria presença de Deus, e o mandado de Deus vinha por intermédio de Moisés. Ele era o profeta. O Senhor lhe dava a conhecer o que estava em seu coração e tinha comunhão com ele face a face. Deuteronômio 34:10. As 12 tribos marchavam como um exército. Andavam como um só povo, seguindo uma só direção que não era de Moisés. Quem dava a direção era o Senhor, e a nuvem confirmava com sua presença. Sempre que o Senhor fala, precisa haver confirmação se é Ele mesmo quem está falando. A nuvem representava a presença do Senhor diante do povo e era a confirmação dela. O apóstolo João escreveu: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. 1 João capítulo 1, versículo 1. A palavra é muito importante, pois Cristo é a própria palavra da vida, a qual se manifestou, tornando-se concreta, prática e palpável. A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada, 1 João capítulo 1, versículo 2. Ao apóstolo João, o que cabia fazer com essa palavra, a qual era o próprio Cristo, que morreu, ressuscitou e se tornou o Espírito, era anunciá-la. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Versículo 3. É desse modo que podemos trazer Cristo à igreja, anunciando sua palavra. O falar do apóstolo traz a própria palavra da vida, traz a vida eterna. A palavra profética é para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Versículo 3. Como manter comunhão com o apóstolo? Ouvindo a palavra dele e praticando-a com simplicidade e obediência. Não que a pessoa do apóstolo seja importante, mas a palavra dele é, pois esta palavra nos leva a ter comunhão com o Pai
e com seu Filho Jesus Cristo, versículo 3. Por isso, Cristo é a conexão. Primeiramente, ele vem na forma de palavra, depois a palavra profética sai e a igreja recebe, mantendo assim comunhão com o apóstolo. Essa comunhão é a conexão com Cristo, que por sua vez é a conexão com o Pai. O apóstolo Paulo comentou sobre a autoridade que lhe foi conferida por Deus para a edificação. E ainda outra vez, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, 1 Timóteo 1,3. Outra doutrina aqui quer dizer ensinamentos diferentes. Se há uma palavra que vem de Deus por meio do apóstolo, não permitamos que outras coisas sejam ensinadas na igreja. Paulo teve a ousadia de interferir na igreja em Éfeso, porque a palavra do apóstolo produz a economia de Deus na fé. E ele tem autoridade quando se trata de edificar os irmãos. Querido leitor, existe uma direção nas igrejas, e essa direção é nos concedida por Deus. Certa ocasião fui indagado: você não acredita na autoridade, na direção do Espírito Santo? Eu respondi: claro que acredito, só que o Espírito Santo usa o homem. A obra é do Espírito Santo, contudo ele designou homens, tal como ocorreu no chamamento de Barnabé e Saulo, Atos 13:2. Não nos enganemos com relação a isso. Pergunta de hoje: o que representa em nossa realidade de hoje a nuvem no deserto? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.